1h48, estamos de volta com o Gazeta Entrevista, conversando aqui com a vereadora Eliane. E eu cometi uma descortesia. Como é que eu posso falar do Bujari sem falar do João Edivaldo? Dito assim, desta forma, ninguém conhece muito não, mas fala Padeiro, todo mundo conhece essa figura que é o prefeito Padeiro. Aliás, tem que trazer o prefeito Padeiro aqui. O prefeito Padeiro é uma conversa sempre necessária. Bom, Eliane, você falou a respeito da questão das 6 matérias que você apresentou em uma determinada sessão na Câmara de Vereadores do Bujari, e esse material foi negado. E você acredita isso ao fato de você ser mulher. Você tem certeza de que os projetos estavam tecnicamente corretos, não havia nenhum desajuste? Por que essa afirmação tão certa de que você estava sendo perseguida por ser mulher? Veja, os meus projetos eles sempre são pautados pela legalidade, sempre. Antes de apresentar, eu passo para a assessoria jurídica, analisa e apresento. Em uma única sessão, 6 matérias ser reprovadas, eu ter meu microfone cortado no meio da minha fala, eu quero acreditar que seja por uma questão de gênero. No entanto, eu preciso acreditar que é uma questão realmente meramente política. Porque quando você acha que tudo vira essa questão de gênero, você acaba se perdendo no meio da política, né? Então é como eu falei desde o início, eu não quero que me veja como uma mulher na política, né? Eu quero que me respeite como uma boa parlamentar, que realmente tenho tentado fazer esse meu trabalho lá, né? E sempre voltado para atender os anseios da comunidade. Agora, por exemplo, o Banco do Brasil saiu do Bujari. Nós ficamos apenas com uma agência da Caixa Econômica. E isso foi um dos motivos da tua ida para Brasília, né? Uma articulação para tentar trazer o Banco do Brasil de volta. E aí? Exatamente. Tivemos uma agenda muito positiva. Fomos recebidos pelo superintendente do Banco do Brasil, quando eles fecham as agências, eles veem como um todo. Eles não conhecem a realidade do local. Aí é um problema, né? O pessoal da superintendência lá de Brasília, ele não vai saber como é que é a realidade de Bujari. Para você ter uma ideia, eles achavam que Bujari tinha 9.000 habitantes, porque pegam pelo censo. Bujari é uma cidade hoje que já tem mais de 15.000 habitantes. Me perdoe, só por uma questão de justiça. Você conseguiu essa audiência com a superintendência do Banco do Brasil por meio de articulação de algum parlamentar federal? Sim, eu já ia colocar isso aí. Eu fui muito bem recebida pela senadora Maílza, que colocou toda a sua equipe à minha disposição. O meu ofício foi endossado por ela. E assim nós conseguimos marcar essa audiência com a Superintendência do Banco do Brasil. O banco vai voltar? Eles nos pediram 30 dias para nos dar a resposta, mas já com a garantia que o posto que está atendendo lá já vai melhorar. Porque o posto que a gente tem lá, você não consegue fazer saque, o sistema vive fora de hora. Mas agora, já de imediato, essas questões vão ser resolvidas. Mas existe uma grande possibilidade da agência mesmo voltar. Eu vou fazer uma pergunta para você, já com um certo receio, porque tem muitos de nós, inclusive muitos telespectadores, nós nos contaminamos com essa ideia de que se uma coisa não tem sustentabilidade econômica, então isso tem que ser extinguido, não é? E quando se fala em gestão pública, isso precisa ser relativizado. Então eu vou lhe perguntar, essa agência do Banco do Brasil no Bujari, ela era superavitária? Ela terminava o ano no azul ou ela terminava deficitária? Foi exatamente isso, que eu expliquei para os superintendentes, para os diretores do Banco do Brasil lá. Município pequeno tem uma peculiaridade. Ela é diferente de município grande. É preciso que o gerente do Banco do Brasil capte os seus clientes, né? Até isso é necessário. Então, quando eles tiraram, realmente não estava tendo um retorno que o Banco do Brasil necessita. Mas o Banco do Brasil ele tem um papel social muito grande. Exatamente. Tem um papel social e foi isso que nós informamos, né? 100% dos aposentados necessitam do Banco do Brasil, sem falar na economia. Porque quando os moradores do Bujari saem de lá e vêm para Rio Branco para fazer o saque dos seus recursos,
É aqui que ele vai na farmácia, é aqui que ele vai no supermercado e é aqui que ele deixa os seus recursos, né? E como é que fica o poder econômico ali do Bujari? Então, foi nesse sentido também que nós fomos buscar o retorno da Agência do Banco do Brasil. E o superintendente se sensibilizou? Sim, com certeza. Foi uma conversa excelente. Eu tenho quase certeza, então, que nós vamos conseguir... Definiu data? Pediu 30 dias para nos dar um retorno final. Agora, é claro que depois que ele der o retorno final, leva-se um tempo ainda para a questão da implantação. Eu preciso só fazer uma ressalva aqui. Quando eu falei a respeito dessa questão de que a gente não pode ter um tratamento de tabela Excel para a gestão pública, mas não estou querendo dizer com isso que o banco, por ser público, ele tem que necessariamente sempre trabalhar no vermelho, com prejuízo. Não se trata disso. É uma espécie de prejuízo calculado. Perde-se em determinadas regiões e em algumas outras, que têm uma economia mais aquecida, ali exige-se uma outra performance, né? Agora, imagina, e olhe que em Cruzeiro do Sul, fecharam, por exemplo, fecharam agências lá que eram superavitárias, que terminavam dando lucro para o banco e mesmo assim se fechou. Com certeza. E o exemplo de Cruzeiro do Sul, mesmo assim, ainda te dá a esperança de que a agência volte. Com toda certeza, porque nós mostramos a necessidade. Falamos sobre que Bujari é um município muito voltado ao agronegócio, à pecuária, né, à piscicultura. Nós temos grandes produtores no Bujari. E é necessário ter essa volta do banco, porque a Caixa Econômica desenvolve um bom trabalho, sim, mas uma agência só não é o suficiente. Bom, vereadora, que outros problemas você destacaria em relação à gestão pública no Bujari? Na questão da educação, não sei como é que está a saúde pública lá no município, qual é o raio-x que você faz? Então, no geral, eu falo que Bujari, enquanto tiverem os gestores, eu falo desde o início, quase todos os prefeitos que passaram no Bujari não têm esse entendimento. No mês de agosto, por exemplo, Brasília lota de vereadores, de prefeitos, que vão até lá em busca de recursos. Se os prefeitos continuarem achando que a AMAC vai resolver seus problemas, eles vão ficar recebendo só as migalhas de emenda. Quando eu estive lá agora, aliás, eu vou cobrar uma diária do Bené, lá de Porto Acre, viu? Porque eu tenho falado muito do Bené com relação a isso. Mas é porque assim... Bené Damasceno. O Bené Damasceno. É porque lá ele foi muito elogiado, tanto ele como o de Sena, que são os campeões de emendas. Porque durante esse período, os prefeitos se acampam em Brasília com as suas equipes, batendo de porta em porta nos gabinetes dos deputados federais e dos senadores, solicitando emendas. Porque se os municípios ficarem esperando os recursos que são obrigatórios, eles não vão conseguir se desenvolver. Não tem como se desenvolver. Então, é preciso que os gestores, eu acho o maior problema, eu vou te responder sua pergunta, equipe técnica especializada. Os prefeitos não têm isso. Os prefeitos precisam montar equipes que capte recurso, que torne o Bujari, todos os municípios, mais evoluídos nesse sentido. Porque o FPM, o Fundo de Participação, é o básico, é o feijão com arroz dos Agora, municípios. vereadora, nesse caso, eu estou me colocando na condição de prefeito. Um prefeito, se ele for ser muito rigoroso com esse raciocínio, ele precisa ter uma boa equipe, sem dúvida nenhuma. Agora, Bujari apresenta quadros suficientes? Sim. Ou ele vai ter que vir buscar aqui em Rio Branco? Não, eu acredito que sim. Tanto essa coisa da politicagem atrapalha o desenvolvimento de uma cidade, sempre. Eu falo, outro dia eu estava falando, que se algum dia eu chegasse a ser prefeita, talvez eu fosse prefeita de um mandato só. Porque sabe como é que eu faria, tá? Você é meu adversário político, na campanha. Você batia em mim na campanha, mas tu é bom, tu é técnico, tu vem trabalhar para mim. As pessoas que são técnicas, elas não são aproveitadas. Eu, por exemplo, sou um exemplo disso. Eu sou técnica em serviço público e sou funcionária efetiva da prefeitura e não sou aproveitada pelos prefeitos por essas questões políticas. E essa história de oposição, situação, é uma coisa ruim. Você não é simpática a isso, Eu por quê? não sou simpática a essa história de oposição, situação. Você precisa dos partidos como instrumento para você entrar. Você precisa de um partido para você poder se candidatar.
Depois que você é eleita, o seu partido é o povo. Você precisa trabalhar para o povo. E a história partidária e politicagem de um município pequeno acaba com o município. Porque você deixa de aproveitar a mão de obra qualificada para aproveitar um eleitor lá que te ajudou na campanha. Então eu vejo que realmente é um dos maiores problemas, e não é só de Bujari, é de quase todos os municípios. Agora, vereadora, me parece que nesse caso, tendo esse seu raciocínio como referência, os partidos não poderiam ajudar na elaboração de uma espécie de escola de gestão pública, formando quadros. Claro, na primeira leva forma-se, sei lá, umas 6 pessoas, depois no ano seguinte mais 6, de maneira que vá se qualificando na área de saúde, na área de contábil, na área de finanças, na área de educação. Não precisa, os partidos teriam um papel a cumprir também. Eu não diria, tá, nem os partidos. O Tribunal de Contas, por exemplo, tem um papel fundamental. Agora, durante a pandemia, não. Mas eu, por exemplo, já fiz diversos cursos no Tribunal de Contas. E o Tribunal de Contas, assim que os prefeitos assumem, eles fazem uma série de palestras, de treinamento para as equipes. O que acontece, e aí eu pego, já não sei se é a história de todos os municípios, mas eu pego para Bujari. Para você ter uma ideia, quando se tem a transição de prefeitos, a maioria das secretarias não tem um funcionário. São todos cargos comissionados que quando o prefeito sai, os funcionários saem também. Como é que dá continuidade à gestão desse jeito? Se você pegar a Secretaria de Saúde, não tem funcionários efetivos, a de Educação, só professor, equipe técnica não tem. A Secretaria de Planejamento, que é fundamental dentro de um município, não temos funcionários efetivos. Então, assim, enquanto não treinar funcionários efetivos que possa dar continuidade à gestão, o Bujari, os municípios vão continuar. Entendi o seu raciocínio. E falando em Secretaria de Planejamento, você teve problemas, não é? Sim, tive. De que ordem? Eu tenho falado isso e falei já em diversos vídeos que eu falei, que eu Em postei. função disso que eu estou lhe perguntando. Em função disso. Eu tenho sofrido perseguição aberta. Por quê? Não sei se do prefeito, não sei se da secretária de Planejamento, não sei exatamente o que... Que tipo de ameaças você concretiza? O que se torna. A coisa tomou um rumo tão assim que até um BO eu tive que fazer por conta disso. Eu sou funcionária há 30 anos e eu nunca sofri nenhum tipo de assédio moral nesse sentido e, de repente, agora eu tenho sofrido. E aí, tá, eu fiz uma pesquisa, o que eu tenho passado, eu ouso dizer que nunca aconteceu na história do Acre. Uma vereadora está impedida de exercer o seu papel de vereadora. Mas impedida em que termos? Vou explicar. Eu sou funcionária efetiva e a lei me permite acumular os 2 cargos. Um cargo de vereadora e o cargo de funcionária. No entanto, os outros vereadores dos outros municípios, que também têm a mesma condição que eu, participam de reuniões, vão à sessão sem ter nenhum problema. Para você ter uma ideia, para eu ir para a sessão, o meu ponto é cortado e descontado. Eu tive o meu ponto descontado, porque eu estava na sessão. A sessão, antes era 9 horas da manhã, eu ia para a sessão, voltava para o meu trabalho. E quando chegou, o meu contra-cheque estava descontado todos os dias que eu fui para a sessão. Não é razoável. Eu nunca vi isso em lugar nenhuma. Esse é o problema, não há justificativa. Já entrei com requerimento, já solicitei no campo administrativo e não há resposta nenhuma. Agora está no campo da Justiça. Da Justiça. Vamos ver se resolve. Então, assim, quando eu digo que eu estou sendo perseguida, é nesse sentido. Para você ter uma ideia, eu tenho certeza que neste momento estão observando o horário que eu estou aqui. Porque neste horário eu deveria estar lá no meu trabalho. Mas as minhas saídas são de cunhos relevantes. Não, e você está aqui na condição de parlamentar. Na minha condição de parlamentar, que certeza. É exatamente o que eu denuncio. Eu estou sendo impedida de exercer o meu direito de parlamentar, que fui eleita para isso. Vereadora, tem aqui a Raiane, o nosso tempo já acabou. Tem aqui Sim. A Raiane, está lhe perguntando o seguinte. Boa tarde, sou Raiane. Gostaria de saber, por favor, da vereadora, a respeito do apoio aos estudantes que estudam na capital sobre a situação das carteiras de passe. Como vereadora, o que ela poderia ajudar nesta questão? E outra, esses processos seletivos
que são primas de prefeito, secretária, cunhado de algum vereador. Não entendi isso aqui, Rayane, que você escreveu ou tentou dizer. Mas em relação à carteira de passe, tem muita gente que estuda na UFAC, por exemplo, aí tem aquele ônibus do Bujari que vai levar e trazer. Mas como é que está essa questão da carteira de passe? Certo, então. Agora, é Rayana, né? Rayane, obrigada pela pergunta. Hoje mesmo eu estou entrando com a indicação, solicitando do prefeito com relação a uma sala que ele se dispôs a colocar para ser fornecido as carteiras. Nós tivemos uma reunião com a GEACRE, na oportunidade estava o prefeito, mais alguns vereadores. A Agência Reguladora do Acre. Isso, o prefeito e alguns vereadores. E naquele momento a GEACRE, junto com a empresa, solicitou que o prefeito cedesse uma sala exatamente para a equipe trabalhar com essas carteiras. Realmente até agora ainda não aconteceu, eu estou entrando com a indicação para ver o que foi que houve, por que o prefeito ainda não dispôs. Acredito que vai dispor sim, mas vai facilitar muito com uma sala no município que os alunos pudessem procurar diretamente. Claro, então a gente vai servir de referência para os estudantes. Sim, com certeza. Nós estamos tentando isso também. Vereadora, muito obrigado. Tem vários comentários aqui lhe elogiando. Não sei se é a claque sua aqui, que você combinou, mas tem muita gente lhe parabenizando, falando das suas ideias aqui, lhe parabenizando aqui no WhatsApp do Gazeta Entrevista. Muito obrigado pela sua vinda. Muito obrigado, querido. Grande prazer estar aqui com você. Prazer foi nosso. Vamos fazer um intervalo e vamos voltar falando sobre o evento Marcha para Jesus, que vai acontecer aqui em breve. Daqui a pouquinho a gente volta.